Te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Te peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha dirigir as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor venha colocar a Tua palavra, Deus, na boca do Teu servo, pastor Marcelino. Porque nós estamos aqui, ó Deus, famintos, queremos ser alimentados nessa tarde. Ó Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para dirigir, para guiar as nossas vidas. Ó Pai, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, meu Pai, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nos dê discernimento do Teu Espírito Santo, nos dê a visão que vem do céu para as nossas vidas. Estamos aqui abertos, meu Pai, e queremos receber mais de Ti nessa manhã. Tenha liberdade e fica conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que oração abençoada. Agora sim, nós podemos dizer, estamos prontos para começar a nossa reunião. Outra novidade para vocês é que agora a gente consegue gravar a nossa reunião, viu? Eu fiz uma assinatura aqui, assinei o pacote Plus aqui, né? Agora eu sou Premium, e agora eu consigo gravar as nossas reuniões, depois a gente vai publicar no YouTube, e vamos deixar disponíveis aqui para você conseguir acessar. Então, nós já estamos gravando, e para isso eu preciso de um favorzinho seu, tá bom? Preciso de um favorzinho. Eu preciso que você acesse o chat aí e diga: eu autorizo o uso da minha imagem, por favor. É uma exigência aqui da Google, senão eu posso ter problema de gravação, posso ter problema depois aí. Então, eu queria que você acessasse o chat aí agora, todo mundo, e colocasse aí: eu autorizo o uso da minha imagem, tá bom? Aí a gente fica resguardado contra qualquer problema futuro que a gente puder ter. Joia! Vocês são top demais. Pronto. Isso aí, galera. Obrigado aí mesmo, viu? Joia. Já começamos a gravar aqui, então, depois você consegue ter acesso a esse conteúdo, caso você queira revisar a aula de hoje, beleza? Enquanto vocês vão autorizando aí, eu já vou começar aqui o nosso conteúdo, né? Semana passada nós falamos sobre o primeiro valor inegociável da igreja em células, falamos sobre relacionamentos significativos, e o conteúdo de hoje, na verdade, é como se fosse a continuidade, porque nós vamos falar hoje sobre evangelismo por relacionamentos. Então, o que significa? Significa que, quando nós falamos que os relacionamentos numa igreja em células, eles são significativos, nós estamos dizendo que eles são intencionais. E nós entendemos, compreendemos que a principal intenção de um relacionamento na igreja em células é ganhar as pessoas para Jesus. Então, nós nos relacionamos com as pessoas com o objetivo de ganhá-las para Jesus, e depois que nós as ganhamos para Jesus, nos relacionamos com elas no objetivo, na intenção de discipulá-las, transformá-las em discípulos, para que no futuro elas se tornem também fazedores de discípulos. E aí que entra, então, o segundo valor inegociável de uma igreja em células. Qualquer igreja em células, igreja em células de verdade, séria mesmo, tá? Que leva a visão a sério, que você for conhecer, você vai perceber que lá existem ministérios, porque toda igreja precisa dos ministérios como ferramentas de apoio, mas você vai perceber que numa igreja em células, os ministérios, eles são ferramentas, eles são acessórios. Eles não são a base fundamental para aquela igreja existir. Inclusive, o ministério de evangelismo. Então, você vai perceber que numa igreja em células, não tem lá ministério de evangelismo ou equipe de evangelismo. E se tiver, não é o fundamento da igreja. Né? Por quê? Porque numa igreja em células, o evangelismo, ele é realizado principalmente por meio das células e por meio dos relacionamentos significativos que são desenvolvidos através da célula. Então, não é que a gente não acredita no ministério de evangelismo, não é que a gente não concorda com o ministério de evangelismo, é que numa igreja em células de verdade, um ministério de evangelismo se torna subjetivo, se torna quase que desnecessário, como se fosse um investimento desnecessário. Por quê? Porque o evangelismo, numa igreja em células, ele vai acontecendo cotidianamente.
À medida que as pessoas vão se relacionando umas com as outras, elas vão conduzindo essas pessoas para a sua vida comum, depois vai conduzindo essas pessoas para a célula, e ali, através da célula, é que as pessoas vão sendo consolidadas na sua fé e, posteriormente, vão sendo discipuladas até se tornarem maduras na fé, a ponto de estarem reverberando tudo que receberam agora na vida de outras pessoas. Então, se você for conhecer uma igreja em células, como Irlã e pastor Lucas e Alexandra foram nesse fim de semana, a igreja ali em Boa Esperança, no Espírito Santo, meu amigo, querido pastor Rodrigo, eles devem ter percebido, e se quiserem aprofundar um pouco mais, pode ser, é muito provável que essa igreja, ela tenha ferramentas evangelísticas, porque toda igreja tem. Ela tem estratégias de evangelismo, porque toda igreja tem. Mas se perguntar para o pastor Rodrigo, pastor, qual é o principal ministério de evangelismo da Igreja Palavra e Poder? Ele vai dizer, as nossas células são o nosso grande ministério de evangelismo. Há um pouco tempo atrás, as pessoas perguntavam para mim, nós tínhamos, acho que era 37 células, isso, nós tínhamos 37 células, aí alguém perguntou para mim, pastor, eu estive lá na Central, vi o ministério, vi o trabalho de vocês, vi o movimento de vocês, é muito bacana, mas eu senti falta de uma coisa lá, vocês não têm ministério de evangelismo? Aí eu já era baiano, né, aí eu já respondi, mas claro que tem, um só não, nós temos 37 ministérios de evangelismo, e aí a pessoa deu aquele pulo para trás, 37? Como assim? Eu disse, cada uma das nossas células é uma plataforma missionária. Cada uma das nossas células é um ministério de evangelismo, é uma ferramenta para evangelização na comunidade. Aí ele deu aquela coçadinha de cabeça, falou, você não perde uma, né, para defender a visão celular. Eu disse, claro, nós temos 37 ministérios de evangelismo acontecendo simultaneamente. A gente não precisa marcar domingo à tarde, a gente não precisa marcar sábado à tarde, a gente não precisa marcar dia de finados e ir para a porta do cemitério, porque no dia de finados, os membros das células que têm pessoas na célula enlutadas já aproveitam aquele dia para ministrar o coração dessas pessoas. Então, as nossas células são as nossas grandes ferramentas de evangelismo. Então, nós entendemos que numa igreja em células, o evangelismo, ele não acontece por meio de um evento. Pode até acontecer, mas numa igreja em células, a principal porta evangelística são as nossas células. É através dos relacionamentos significativos, é através da aliança de comunhão, é através da proximidade que nós temos com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de escola, com os nossos amigos de infância, né? Com os nossos parentes, com os nossos familiares, é através do relacionamento com essas pessoas que a gente vai cumprindo o ID de Jesus. Que, na verdade, o ID é indo. No original, o verbo não estava no imperativo como a gente lê hoje. Embora tenha sido uma ordem expressa de Jesus, no original, Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão, está lá, portanto, indo, fazendo, discipulando, ganhando, batizando, ensinando. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Enquanto você vive a sua vida comum, enquanto você realiza as suas atividades, enquanto você desenvolve as suas tarefas no dia a dia, você vai indo e vai fazendo discípulos. Indo para o banco e fazendo discípulos. Indo à padaria e fazendo discípulos. Indo ao supermercado e fazendo discípulos. Indo à escola e fazendo discípulos. Indo trabalhar e fazendo discípulos. Indo jogar baba e fazendo discípulos. Né? Indo para a academia, quem é fitness, e fazendo discípulos, né? Então, a ordem de Jesus, ela é acompanhada de uma orientação tão clara, de que nós não temos um momento específico da nossa vida que a gente tem que parar para evangelizar, parar para fazer discípulos. Não. Indo e fazendo discípulos, nós vamos ganhando as nações para Jesus. Então, esse valor, vamos, de evangelismo por relacionamentos. E a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse entendimento hoje, tá? Bom, a gente começou a falar semana passada também sobre algumas características que são marcantes, perceptíveis e visíveis na igreja primitiva, que é a nossa base de referência, né? Nós somos batistas, quem é a nossa referência? A gente nasceu a partir do movimento menonita, assim, pô, legal, tudo bem, isso é história. Mas a nossa referência eclesiológica é Atos dos Apóstolos.
Quando alguém perguntar para mim qual é a sua referência de igreja, eu vou dizer a igreja de Atos, a igreja primitiva. A igreja que Jesus deixou plantada por meio dos apóstolos é a nossa referência. Semana passada nós apresentamos algumas características marcantes nessa igreja primitiva, baseado naquele texto de Atos 2, 42 a 47. E dessas características que nós apresentamos, das 7 características, hoje eu quero destacar 2 características que têm a ver com o fato daquela igreja evangelizar por meio dos relacionamentos. Primeira característica que eu quero destacar hoje da igreja primitiva, eles reuniam-se no templo e nas casas. Significa que de casa em casa, diariamente, rotineiramente, por onde eles andassem, eles estavam anunciando a mensagem do evangelho. E a outra característica que eu quero destacar hoje é que eles não apenas evangelizavam, mas eles faziam discípulos. Isso é uma chave para a gente entender o valor de hoje que a gente está estudando. Porque não é só evangelizar. A ordem de Jesus não foi evangelizar. A ordem de Jesus foi fazer discípulos. O evangelizar, o anunciar o evangelho, proclamar as boas novas, fazer missões, seja lá o nome que você quiser dar, ir para a rua entregar folheto, ir para a casa do vizinho, colocar um balãozinho na porta dele, tudo isso é válido. Mas isso tem que culminar no discipulado, porque senão foi pérola jogada aos porcos. Se não houver, junto com o evangelismo, uma estratégia intencional de discipulado, muito provavelmente será um trabalho perdido. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Ela é um pouco pesada, mas é só para vocês entenderem como que a gente precisa rever muitos conceitos. Há uns anos atrás, a gente acreditava muito no evangelismo de massa, no evangelismo de rua, né? A gente não conhecia ainda o modelo celular, e a gente achava que evangelismo era ir para a rua e entregar folheto. A gente foi ensinado assim. E aí, eu desenvolvi um folheto, né, por conta própria, uma mensagem personalizada, fiz lá no computador, sempre gostei dessas coisas, imprimi, eu mesmo imprimi um monte, eu mesmo cortei, eu mesmo dobrei, aí chamei alguns colegas da igreja, alguns jovens, e fomos para a feira de domingo, e fomos distribuir aqueles 2.000 folhetos, aí saímos distribuindo e tal, aí quando terminou, eu estava suado, né, cansado. Aí paramos num canto assim para tomar um caldo de cana e comemorar que nós tínhamos entregue 2.000 folhetos. Mas quando a gente sentou assim e olhou para o chão, irmãos, eu acho que devia ter uns 500, né? Numa contagem rápida ali, dos 2.000 que a gente entregou, devia ter uns 500 jogados no chão ali. E aquilo já deu uma tristeza enorme para a gente. E a gente foi embora assim, meio chateado, né? Meio, poxa vida, né? Mas quando a gente pensou que já tinha visto o pior ainda estava por vir. Porque quando a gente virou uma esquina assim, irmãos, alguns jovens estavam sentados no meio-fio e eles estavam usando o folheto que a gente distribuiu para colocar droga dentro para fumar. Que tal? Então, aquilo foi um baque para a gente, né? Uma pancada para nós. Poxa, pastor, então você está dizendo que entregar folheto não vale a pena? Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós vamos compreendendo que existem recursos, ferramentas, estratégias, que eles são muito mais funcionais. Eu passei a noite inteira imprimindo, cortando, dobrando, depois passamos a manhã inteira distribuindo. Claro, alguns daqueles folhetos chegaram em mãos que realmente precisavam, mas o que eu estou querendo destacar para vocês aqui é que muitas vezes nós fazemos um esforço exacerbado para ter um resultado minúsculo e que muitas vezes não vai trazer nenhum resultado prático na vida da igreja, né? E eu não estou dizendo com isso que você não tenha que entregar folhetos, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo para você é que na igreja primitiva, no modelo plantado por Jesus, o evangelismo era feito por meio dos relacionamentos. Em toda igreja celular relevante, que tem feito a diferença no mundo inteiro, existem estratégias evangelísticas, existem ministérios que saem às ruas, mas essas igrejas sabem que a grande porta de salvação é a célula. A grande porta de evangelismo e discipulado são os seus próprios membros. É por meio dos relacionamentos que as igrejas em células vão alcançando pessoas e vão vendo essas pessoas sendo transformadas. Eu separei 2 versículos aqui, para trazer para vocês essa realidade, como na era primitiva da igreja, no tempo dos apóstolos, de fato se dava um destaque para os relacionamentos. Atos 2:46 diz que todos os dias se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas eles partiam o pão,
participavam das refeições com alegria e com singeleza de coração. E é claro que no meio desse partir do pão, é claro que no meio dessas refeições, o evangelho era compartido, a mensagem era proclamada, e se tinha um não crente ali, ele era automaticamente impactado e afetado, não apenas pela comunhão dos irmãos, mas pela palavra que era liberada enquanto eles comiam uma refeição. Eu acho que Carlos, ele fazia parte da igreja primitiva. Vocês já repararam que toda vez que a gente está reunido aqui, ele está comendo alguma coisa? Pode reparar. Ele aproveita a reunião da igreja, ele aproveita a reunião dos santos, e ele está sempre comendo alguma coisa. Ele aprendeu com a igreja primitiva, irmão. Vai comendo, comungando e proclamando o evangelho tudo junto, né? E era assim que eles faziam. Eles não marcavam assim, vamos evangelizar. Não. Eles recebiam as pessoas em suas casas para comer as refeições, e ali, enquanto eles comiam, enquanto eles se alimentavam, eles também espalhavam a mensagem do evangelho. E era muito comum, nessas reuniões, nascerem igrejas naquelas casas. Se você for olhar nas cartas de Paulo, ele vai sempre estar dizendo lá, a igreja na casa de Lídia, a igreja na casa de Áquila, a igreja na casa de fulano. Essas igrejas nasceram como, irmãos? O que vocês acham? Depois de refeições como essas. As pessoas iam para as casas, fazer suas refeições, comer o pão, orar juntos, compartilhar suas dificuldades, levavam seus amigos não crentes, ali eles eram alcançados pela comunhão, pelo amor que havia entre eles, a palavra, o evangelho entrava no coração, eles entregavam a vida para Jesus, um doente era curado, um enfermo era sarado ali, pronto, nascia uma igreja na casa daquela pessoa. Que coisa maravilhosa. E olha o que Paulo ensina para seu jovem discípulo Timóteo. E o que de mim ouviste, faça uma conferência, organiza um grande ajuntamento e fala para todo mundo. É isso? Não. Olha o que Paulo ensina para Timóteo. O que de mim ouviste, confia isso a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O que Paulo está trazendo aqui? A realidade? O poder multiplicador dos relacionamentos intencionais. O que Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, você aprendeu de mim, faz amizade com alguém, transmite para ele e implanta no coração dessa pessoa a mesma responsabilidade de levar para outras pessoas aquilo que você recebeu de mim. Como é que a gente chama isso, irmão? Conferência missionária? Esse Timóteo 2:2 aqui, a gente pode chamar de quê? A gente pode chamar de seminário de missões? A gente pode chamar de quê? De grande culto evangelístico? Não. Sabe como é que eu chamo 2 Timóteo 2:2? Relacionamentos significativos. Evangelismo por meio de relacionamentos. Um que passa para mais um, 2. Que passa para mais 2, agora são 4. Que passa para mais 4, virou 8. 16. 32, 64, 128, 256, 512, 1028, e por aí vai, irmãos. E aí a gente vai chegar, sabe aonde? Naqueles 4 bilhões que são alcançados em 16 anos por meio do discipulado 1 a 1, diferente dos 16 milhões que poderiam ser alcançados por meio de grandes eventos em estádio. Então, é a partir desse ensinamento de Paulo aqui que nós entendemos que na igreja em células, o evangelismo, ele não acontece por meio de eventos, por meio de cruzadas, por meio de reuniões, não. Na igreja em células, o evangelismo acontece por meio dos relacionamentos. Olha que coisa interessante. O Christian Today, que é uma organização norte-americana, especialista em fazer pesquisas e estatísticas, eles fizeram uma grande pesquisa a nível global, e eles descobriram o seguinte: perguntaram para as pessoas quem foi ou quem é o principal responsável pela sua conversão. O que te influenciou a se converter principalmente? Uma pessoa, um evento, um folheto, um programa de TV? E sabe o que foi descoberto nessa pesquisa, irmãos? Pasmem, 70% dos entrevistados disseram que a conversão deles foi causada por um parente, por um familiar ou por um amigo que falou de Jesus para eles. 70%. Sabe o que eu estou dizendo? De cada 10 pessoas que foram perguntadas, 7 disseram: eu não recebi folheto, eu não assisti programa de TV, eu não fui num evento, um amigo me falou de Jesus, um irmão me pregou o evangelho, uma mãe me discipulou. Aí, o resto aí foi respondendo. Eu converti por causa de um programa de TV, né? 10%, 5% falou que é por causa de um folheto ou uma Bíblia que recebeu de presente, outros 5%
por causa de eventos, por causa de reuniões e por aí vai. Mas 70% disse assim: eu me converti, um amigo, um parente, um familiar, uma pessoa que se relacionava comigo falou de Jesus para mim. Agora, eu vou dar 1 minuto aí, lá no grupo, no nosso grupo da mentoria, essa pesquisa está lá para você responder. Dá um tempinho aí e vai lá. Se você estiver aí na reunião, não tem problema não, pode ir lá no WhatsApp que você não vai sair da reunião não. Então, se você estiver usando um computador, pega o seu celular aí, abre o WhatsApp, nosso grupo de mentoria, e a pesquisa já está lá. Essa mesma pesquisa que o Christian Today fez lá nos Estados Unidos, eu coloquei agora, lá no nosso grupo de WhatsApp. E a pesquisa tá lá, quem foi o primeiro responsável, ou principal responsável por sua conversão? Um amigo, um parente, um familiar, um folheto ou outra literatura, um evento ou um culto, ou um programa de rádio ou TV? Quem foi o principal responsável por você ter entregue seu coração para Jesus? Quem foi? O que Deus usou primeiro para levar você a conhecer o Evangelho? Vai lá, vamos respondendo lá. Vamos respondendo lá. E vamos ver como é que vai dar o nosso resultado aqui, hein? Ó, já tá dando de lavada lá, ó. Meu Deus. O nosso tá dando 100%, irmãos. Nossa pesquisa tá melhor do que a pesquisa aí do Christian Today. Por enquanto, a nossa pesquisa lá deu 100%. Para mim, um relacionamento foi fundamental para a minha conversão. Eu fui evangelizado por meio de um relacionamento. Foi um amigo, foi um parente, foi um familiar que me compartilhou o evangelho. Agora, olha só, a gente sabe disso, a gente conhece essa realidade, mas na hora de botar na prática, a gente quer inventar moda. É ou não é, Irlan? Fala para mim. A gente sabe que os nossos relacionamentos foram fundamentais para a gente ter um encontro com Jesus, mas na hora de trabalhar para outro encontrar Jesus, a gente quer fazer uma cruzada evangelística, a gente quer fazer uma conferência de missões, a gente quer fazer um impacto na praça. Meu Deus, sempre foi por meio dos relacionamentos, meus irmãos. Tá aí, ó. Para a gente não ficar com a pesquisa americana, porque lá nos Estados Unidos é diferente. Está aqui, ó. Nós acabamos de fazer uma pesquisa, se você não respondeu, vai lá no grupo da mentoria e responde lá. Quem foi o principal responsável por sua conversão? Até o momento está dando 100%. Todos que responderam disseram: eu me converti por causa de um relacionamento. Meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu amigo de infância, meu colega de escola, meu amigo do trabalho, meu vizinho falava de Jesus para mim. Depois eu fui num culto. Depois eu recebi uma Bíblia. Depois eu participei de uma conferência e foi fundamental para a minha permanência na igreja. Mas a porta de salvação, para mim, foi um relacionamento. 100% respondeu lá no grupo que foi um relacionamento que conduziu você até Jesus. Então, irmãos, já podia terminar nossa sessão de mentoria por aqui, sim ou não? Nós já estamos convencidos, mais do que convencidos, através da igreja primitiva, através da pesquisa dos Estados Unidos e através da nossa pesquisa aqui, de que nossos relacionamentos significativos, eles são essenciais e eles são fundamentais para conduzir pessoas a Jesus. Bom, se você acha que uma pesquisa norte-americana, se você acha que a nossa própria pesquisa não é suficiente, então vamos olhar para Jesus. O ministério de Jesus era totalmente voltado para seus relacionamentos. Teólogos afirmam que ele dedicou cerca de 70% do tempo aos seus discípulos e amigos mais próximos. Então, se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o tempo que Jesus permaneceu aqui na Terra, 3 anos ali de ministério, e se você for fazer um gráfico aqui, você vai perceber que a maior parte absoluta do tempo de Jesus, ele gastou com seus discípulos, com amigos mais próximos, com Lázaro, com Maria, com Marta, com os seu círculo mais próximo de amizade, e de vez em quando ele fazia um grande ajuntamento. De vez em quando ele ajuntava pessoas para pregar o evangelho, mas a maior parte do tempo do ministério de Jesus foi dedicado aos seus discípulos e seus amigos mais próximos. Isso deveria nos ensinar muita coisa, irmãos. Talvez nós, pastores que estamos aqui, deveríamos nos inspirar em Jesus. Alguém tem dúvida aqui que o ministério de Jesus
teve sucesso? Alguém tem dúvida do sucesso de ministério de Jesus? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a gente tem medo de aplicar esse modelo aqui no nosso ministério e a gente não ter sucesso, e a gente fracassar, e a igreja nos abandonar, e as pessoas não quererem nós como pastores, né? Mas olha, se Jesus, ele fez isso e deu certo, por que nós vamos ter medo? Nós não podemos ter medo. Então, nós precisamos mudar a nossa agenda, se queremos, de fato, ser líderes de relevância na comunidade de fé onde Deus nos colocou. Se Jesus dedicou 70% do tempo dele para os seus discípulos e amigos mais próximos, nós, pastores, temos que mexer urgentemente na nossa agenda e começar a aumentar o percentual do tempo que a gente dedica aos nossos líderes mais próximos. Porque a gente quer ser pastor da igreja inteira e não consegue ser pastor de ninguém. Mas se a gente se dedicar a um pequeno grupo e se aliançar com esse grupo, e esse grupo se aliançar conosco, aí nós não estaremos mais sozinhos numa tarefa que nunca foi para a gente fazer sozinho. E aí você traz essa liderança para perto de você, e agora, como um grupo pastoral, fica muito mais fácil pastorear toda a igreja. É assim que os pastores das megas igrejas fazem, irmãos. É assim que os pastores das grandes igrejas que você admira, é assim que eles fazem. Eles se dedicam mais aos líderes, e esses líderes ajudam esses pastores a pastorear todo o restante do rebanho. Por diversas vezes, Jesus preferiu a quietude de uma casa do que o agito da multidão. É só você lembrar daquela experiência de Zaqueu na beira do caminho. Ele estava andando na beira do caminho, uma multidão seguia ele. Quando ele viu a oportunidade de investir mais na vida de uma pessoa, ele largou todo mundo na beira do caminho e ele entrou na casa de Zaqueu e investiu tempo na vida dele. Então, Jesus nos ensina que, de fato, os nossos relacionamentos significativos, eles são portas de salvação. Eles são a maior, a melhor e a mais poderosa ferramenta evangelística que foi colocada à nossa disposição. E foi Jesus também que deixou para nós a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20, você conhece muito bem, né? No 18 ele começa dizendo: todo poder e autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco, olha a promessa aí, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se a gente pegar a grande comissão, peneirar ela, filtrar, a grande comissão vai envolver e vai se resumir em 4 passos: ganhar, consolidar, treinar e enviar. E para esses 4 passos da grande comissão, uma coisa é fundamental: relacionamento. Você não ganha ninguém se você não se relacionar com essa pessoa. Você não consolida ninguém se não intenso, intensivo e intencional com ela. Você não consegue treinar ninguém se você não investir tempo da sua vida nessa pessoa. Você não consegue enviar ninguém se você não tiver um relacionamento de confiança com essa pessoa, a ponto de você enviá-la e ela aceitar o envio e partir em nome de Jesus e debaixo de um comando seu. Então, a gente percebe que, na verdade, a grande comissão nada mais é do que um chamado a relacionamentos significativos, intencionais, para não apenas evangelizar pessoas por meio de ferramentas evangelísticas, mas para ganhar, de fato, pessoas e transformar essas pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Agora, pensa comigo, se Jesus precisou investir 3 anos da vida dele para começar a formar discípulos, quanto tempo você acha que nós precisaremos para, de fato, poder bater no peito e dizer: eu formei um discípulo, eu ganhei, eu consolidei, eu treinei e agora eu enviei? Partindo por baixo, usando o ministério de Jesus como referência, é no mínimo 3 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando começa a demorar um pouco as pessoas darem resultado, a gente já começa a ficar agoniado. Começa a demorar um pouquinho as pessoas darem passos de fé, a gente já quer desistir daquela e partir para outra pessoa. A gente já quer dizer: não, esse negócio de relacionamento funciona, não, vamos fazer aqui uma grande cruzada evangelística, vamos botar 10 mil pessoas no estádio aqui, e a gente faz um grande apelo no final, e a gente consegue muito mais. Eu já provei para você que, através da matemática, que no final, investir em discipulado, 2 por ano, 1 a cada 6 meses, vai dar muito mais resultados do que todos os dias encher um estádio com 10 mil pessoas. Então, quando Jesus nos apresenta a grande comissão, ele está, na verdade, nos chamando a desenvolver relacionamentos significativos com as pessoas. Esses 4 passos podem ser resumidos na palavra discipulado. E para o discipulado se efetivar, é necessário colocar em prática o primeiro valor inegociável que estudamos semana passada. Então, não há discipulado sem
relacionamentos significativos. Não há grande comissão sem relacionamentos significativos. Não há evangelismo eficiente e eficaz sem relacionamentos significativos. A evangelização dos perdidos é uma tarefa imperativa, é uma ordem e não uma opção. Ela é uma missão intransferível. Só a igreja pode cumpri-la. A televisão não consegue, o rádio não consegue, a internet não consegue. Só a igreja pode cumprir a grande comissão. E ela é também uma tarefa urgente, não pode esperar para amanhã. Então, irmãos, eu não posso esperar a próxima conferência de avivamento. Eu não posso esperar o próximo impacto evangelístico. Eu não posso esperar a próxima cruzada missionária que a igreja vai fazer. Tem pessoas do meu lado hoje que, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Então, evangelizar é urgente e não pode esperar para amanhã. Foi feita uma pesquisa também e as pessoas responderam por que elas não evangelizavam. Elas deram justificativas, porque já se sabe que a cada 10 cristãos, hoje, atualmente, a cada 10 cristãos, só 2 praticam o evangelismo pessoal. Irmãos, isso é assustador, mas é uma realidade. De cada 10 cristãos convertidos dentro da igreja, só 2, no máximo, estão praticando o evangelismo pessoal. 8 estão acreditando que se levar no culto de domingo, resolve. Se a igreja fizer uma conferência, resolve. Se a igreja montar uma tenda na praça e levar lá um palhaço, ou levar lá uma banda, ou levar lá um grupo de teatro, aquilo ali resolve. E nós já aprendemos, já descobrimos, já sabemos. Vocês responderam lá na tarefa, na missão, na enquete que nós fizemos. Todos nós fomos a Jesus não por causa de um grupo de teatro, não por causa de um palhaço soltando fogo pela boca, não por causa de um folheto bonito que a gente recebeu. No nosso caso aqui da mentoria, todos nós fomos a Jesus porque alguém abriu a boca para falar dele para a gente. Agora, tem 8 pessoas a cada 10 dizendo, eu não evangelizo. Eu não consigo evangelizar. Por quê? Alguns dizem, tenho medo e vergonha da reação das pessoas. Outros respondem, tenho medo de ser rejeitado. Outros dizem, não evangelizo porque sinto-me despreparado sobre o que falar. Outros respondem, eu não evangelizo porque não tenho tempo para evangelizar. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido dos meus filhos, eu tenho meu ministério na igreja, eu faço coreografia, eu faço teatro, eu faço louvor, eu tenho que ensaiar, eu tenho que me organizar, eu sou da intercessão, eu tenho 3 reuniões por semana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo outro, eu sou pastor, tenho que pregar, tenho que preparar sermão, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que vender os meus produtos, tal. Então eu não tenho tempo para evangelizar. É o que muita gente está dizendo. E outros dizem, não evangelizo porque não tenho o dom de evangelista. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí nessas desculpas. Dá uma olhadinha nessas justificativas. Né? Bom, a primeira coisa que eu queria é que você fizesse uma autoavaliação. Será que você não está no meio delas? Será que nós não estamos no meio dessas desculpas, dessas justificativas aqui? Bom, a segunda coisa que eu gostaria que você analisasse junto comigo aqui olhando para essas justificativas, a gente pode concordar que todo mundo que dá essas desculpas, provavelmente, ainda não descobriu ou ainda não entendeu que o evangelismo acontece por meio dos relacionamentos e não por meio de um evento, um programa, uma atividade, um folheto. Dá uma olhadinha aí e raciocina comigo. A pessoa que fala, não tem o dom de evangelista, ela está dizendo, evangelismo é feito por pessoas especialistas. Ela está esquecendo que todo dia ela está se relacionando com pessoas e enquanto ela se relaciona, ela pode proclamar o evangelho naturalmente para aquelas pessoas. O outro diz, não tenho tempo para evangelizar. O que ele está dizendo? Eu sei, a igreja vai na feira domingo à tarde, ou a igreja vai na Cracolândia sexta-feira à noite, a igreja faz impacto evangelísticos na praça todo domingo de manhã, mas eu não tenho tempo para essas coisas. A igreja tem um culto de evangelismo na quinta-feira à noite, mas eu já tenho muita coisa para fazer. Né? O outro diz, eu tenho medo de ser rejeitado. Gente, eu vou ser rejeitado por um amigo, eu vou ser rejeitado por um familiar, eu vou ser rejeitado por um parente. A não ser que tenha outras razões para isso. Mas essa pessoa que diz eu tenho medo de ser rejeitado, ele ainda não entendeu
que é no dia a dia. À medida que nós vamos estabelecendo relacionamento significativo com as pessoas, as portas vão se abrindo e oportunidades vão surgindo para a gente compartilhar o evangelho. Ou seja, não é nada imposto, não é nada pesado, não é nada jogado na força em cima das pessoas. Se o relacionamento ele é intencional, ele é significativo, naturalmente as conversas evangelísticas vão surgindo e eu já estou cumprindo a minha missão diariamente, enquanto eu vou indo trabalhar, enquanto eu vou indo estudar, enquanto eu vou indo para o banco, enquanto eu vou indo para as compras, enquanto eu vou indo para a academia. Então, você percebe que as pessoas dão essas justificativas porque elas ainda acham que evangelismo é um programa. Elas ainda acham que evangelismo é um momento que ela vai parar para fazer aquilo. Ela ainda acha que evangelismo é um tempo da semana que ela tem que se dedicar a fazer aquilo. E aí ela começa a dar desculpas, né? Mas se essas mesmas pessoas que, para quem foi perguntado isso, se elas entendessem que evangelismo se dá por meio dos relacionamentos, elas certamente teriam que rever todas essas justificativas. Quando nós falamos de evangelismo, no modelo tradicional de igreja, a gente sempre começa perguntando o que vamos fazer para evangelizar ou como vamos evangelizar. O que vamos fazer? Então, vamos fazer um impacto na praia. O que vamos fazer? Vamos fazer um arrastão no sinal de trânsito. O que vamos fazer? Vamos fazer uma distribuição de folhetos na feira. Como vamos fazer? Vamos vestir camisas, vamos colocar um chapéu assim colorido, e vamos comprar água mineral e vamos distribuir. Como vamos fazer? Nós vamos lá para Cracolândia, vamos levar marmitex, e enquanto a gente distribui marmitex lá, a gente fala de Jesus para as pessoas. Percebe que no modelo tradicional, quando fala de evangelismo, a gente sempre pergunta o que fazer e como fazer. E talvez, meus irmãos, aqui está uma chave. Talvez essa seja a razão pela qual nós sempre estamos mobilizando pouquíssimas pessoas para as ações evangelísticas que a igreja promove. É porque nós estamos perguntando, primeiro, o que e como. Ou seja, nós já estamos lançando sobre os ombros das pessoas uma responsabilidade, um peso, um horário que ela tem que separar na agenda, um tempo que ela tem que reservar para fazer aquilo, um outro compromisso que ela tem que desmarcar para ir naquele que a gente está marcando agora, na praça, na praia, no clube, na rua, onde quer que seja. Mas se eu disser para você que, na verdade, a pergunta correta sobre evangelismo é por quê? O que de fato vai mobilizar a gente e as pessoas da sua célula e as pessoas da nossa igreja para evangelizar por meio dos relacionamentos, o que vai causar um impacto nelas, o que vai causar um desejo intenso nelas de começar a fazer isso hoje, agora. Não é o que fazer, não é como fazer, é por quê. Ou seja, o que mais mobiliza as pessoas a evangelizar não é a ferramenta que ela vai usar, não é a estratégia que ela vai utilizar. O que mais mobiliza pessoas para o evangelismo pessoal é o motivo pelo qual ela deve evangelizar. É o porquê evangelizar. E eu quero trazer para você nessa tarde 3 porquês evangelizar. E você vai usar isso para a sua vida pessoal e você vai começar a usar isso também como argumento, como recurso estratégico, para arrastar pessoas da sua célula, para arrastar pessoas da sua igreja para o evangelismo pessoal. Por que evangelizar? Primeiro motivo, porque Jesus deu a sua vida por mim. Então, o primeiro motivo para evangelizar se chama gratidão. Quando eu evangelizo, eu estou demonstrando gratidão a Jesus por aquilo que ele fez por mim. Então, primeira razão para evangelizar, gratidão. Jesus deu a vida por mim, eu darei minha vida em prol de outras pessoas. Segunda razão para evangelizar, é uma ordem dada por Jesus. Eu traduzo isso por obediência. Então, se a primeira razão para evangelizar é gratidão, a segunda talvez é mais forte ainda, porque é obediência. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava falando, pastor, me ajuda a entender. Porque meu líder falou para mim que não evangelizar é pecado. E se é pecado, e Jesus voltar hoje, eu vou para o inferno. É verdade? Aí eu disse, é verdade. Aí ela tomou aquele susto, achou que eu ia desmontar o argumento do líder dela, né? E aí ela disse, pastor, mas como assim? Por que não evangelizar é pecado
E se é pecado, e por que eu não vou para o céu se eu não evangelizar? Eu disse para ela, vamos lá. Evangelizar para você é um pedido que Jesus fez ou é uma ordem? Então vamos lá, vamos imaginar que essa conversa, irmãos, está rolando aqui agora na nossa mentoria. Vamos imaginar que rolou aqui agora uma DR aqui. Em vez de mentoria, nós criamos aqui uma discussão da nossa relação. E aí, eu pergunto para você aqui agora, tá? Eu pergunto para você. Evangelizar foi um pedido que Jesus fez para nós ou foi uma ordem que ele nos deu? Responde aí no chat aí. Vamos lá, Sabrina já respondeu. Vai lá, usa o chat aí para responder. A pergunta que eu fiz foi, para você, evangelizar, pregar o evangelho, proclamar as boas novas, foi um pedido que Jesus deixou ou foi uma ordem que ele deixou para nós? Está todo mundo concordando. Ordem dada por Deus. É uma ordem. Ordem. Vai chover ordem aí, irmão. Se alguém falar que foi um pedido, eu vou excluir da live e vou até excluir também da mentoria. Beleza, tá joia. Bom, nós já concordamos. Então, falar de Jesus, pregar o evangelho, é uma ordem. Se eu não faço isso, eu estou em... Complete a frase. Se Jesus deixou a ordem de evangelizar, e se eu não faço isso, ou seja, se eu não obedeço a ordem de Jesus, eu estou em desobediência. Desobediência. É isso aí, vai chovendo aí. Desobediência. Beleza, pronto, já concordamos, desobediência. E desobediência é o quê? Agora sim, responde aí. Desobediência é o quê? Isso aí. Pecado. Vai embora. Se alguém falar que desobediência não é pecado, vou mandar de volta lá para o Jardim do Éden. E se eu estou em pecado e Jesus voltar hoje, para onde é que eu vou, irmãos? Pode responder aí. Se eu estou em pecado e Jesus voltar hoje, eu vou para onde? Eu vou para o céu, é? Pronto. Agora eu te pergunto, se isso não nos incentivar a evangelizar, se isso não nos encorajar, se isso não nos animar, se isso não for razão suficiente para a gente sair daqui hoje da mentoria, falando de Jesus até para poste, pregando até para jegue amarrado no poste, irmão, eu acho que nada mais consegue nos motivar a evangelizar, não. Se a nossa igreja, se a igreja que você faz parte, se a sua célula, a partir dessa conclusão, não começar a falar de Jesus para as pessoas, então, irmão, vou falar igual o nosso amigo André Valadão. Vocês não são crente, não. Por quê? Se Jesus deixou a ordem de evangelizar e nós não estamos evangelizando, estamos em desobediência. Se desobediência é pecado e no céu não terá pecado, então eu não vou para o céu. Pronto. Conclusão simples, eu não estou forçando nada, eu não estou inventando teoria, não estou inventando teologia, não estou nada, eu só estou sendo bíblico. Desobediência é pecado, e pecado é a única razão que fecha a porta do céu para qualquer pessoa. Pecado é a única razão que nos impediria de entrar no céu. Então, se eu estou em desobediência, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado e Jesus voltar, eu não vou para o céu. Pronto. Agora, o problema não é só eu não ir para o céu. Por que eu tenho que evangelizar? Eu tenho que evangelizar porque as pessoas ao nosso redor estão indo para o inferno se elas não entregarem suas vidas para Jesus. Sabe seu colega de trabalho? Sabe seu amigo de escola? Sabe seu vizinho de apartamento de porta? Sabe seu primo, seu tio, seu pai, sua mãe, seu filho? Sabe essas pessoas? Se elas não entregarem a vida delas para Jesus, elas vão para o inferno quando Jesus voltar. Se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. E nós não podemos ter o sangue dessas pessoas em nossas mãos. A única saída para nós de não ter o sangue dessas pessoas em nossas mãos é indo, pregando o evangelho na fila do banco, na fila do hospital, na fila do supermercado, lá na escola, no trabalho, nas redes sociais, no status do WhatsApp, indo e fazendo discípulos. Se eu esperar para amanhã,
eu posso cometer o erro mais grave da minha vida, que é deixar uma pessoa que está perto de mim não ter acesso à maior e mais poderosa notícia que ela poderia receber, que é o quê? Se ela confessar os pecados dela e se arrepender deles, ela está salva porque Jesus garantiu. Meu Deus, isso é poderoso, irmãos. A igreja tem a maior notícia, a notícia mais poderosa que esse mundo desesperado precisa escutar. Você já tem, nós já temos. Mas a gente se tranca, a gente se fecha. A gente está esperando domingo à tarde ir para a feira com folheto. A gente está esperando a igreja fazer a conferência. A gente está esperando o pastor organizar o grande evento no estádio. Por que eu tenho que evangelizar? Eu tenho que evangelizar primeiro por gratidão, porque Jesus deu a vida por mim. Eu preciso evangelizar porque é uma ordem dada por Jesus, por obediência. E eu preciso evangelizar por misericórdia. As pessoas estão indo para o inferno se elas não ouvirem falar de Jesus e não se arrependerem. Então, 3 porquês evangelizar: gratidão, obediência, misericórdia. Vamos repetir? 3 porquês evangelizar: gratidão, obediência, misericórdia. Grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Eu tenho uma dívida de gratidão para com Jesus. Como é que eu pago? Falando dele para outras pessoas. Eu tenho uma ordem que Jesus me deu. Como é que eu obedeço? Cumprindo a grande comissão. E eu tenho misericórdia no meu coração pelas pessoas que estão em minha volta e que se elas não entregarem a vida delas para Jesus, elas vão para o inferno. Eu preciso ter misericórdia dessas pessoas e falar de Jesus para elas. Eu não posso esperar a caravana missionária. Eu não posso esperar a conferência de missões. Eu não posso esperar o culto de avivamento. Eu não posso esperar os folhetos chegarem da gráfica para espalhar domingo à tarde. É hoje, é agora. É nesse momento. Agora mesmo. Tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus bem perto de nós e nós precisamos urgentemente cumprir a grande comissão. Irmãos, se nós entendermos isso, será suficiente para não apenas nós nos mobilizarmos e começarmos a praticar o evangelismo por relacionamento, mas nós estaremos habilitados a mobilizar a nossa célula, mobilizar o nosso grupo de discipulado, mobilizar os membros do nosso ministério. Quantos ministérios estão gastando tempos preciosos dentro de salas, ociosos, fazendo coisas para si mesmos, fazendo eventos para si mesmos, alimentando a si mesmo, enquanto eles estão ali se alimentando, um monte de gente morrendo, em volta, pertinho, porque eu estou me alimentando, porque eu estou me edificando, porque eu estou gastando meu tempo precioso com reunião, com ensaio, com isso, com aquilo outro. Minha agenda está lotadíssima, de modo que não sobra espaço para eu expressar gratidão, obediência e misericórdia. E é só isso que Jesus espera de nós. Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar: cadê o ministério de intercessão? Ele não vai perguntar: cadê o ministério de música? Ele não vai perguntar: cadê o ministério de coreografia? Ele não vai perguntar: cadê o ministério de evangelismo? Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar: cadê a escola bíblica dominical? Não. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar: cadê os discípulos que eu mandei você fazer? Cadê os discípulos que eu mandei você fazer? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que isso é contra qualquer ministério? Não. Não. Agora, eu preciso me posicionar contra qualquer ministério que não esteja cumprindo a ordem de Jesus. Se o meu ministério não está indo fazer discípulos, ele contraria a ordem de Jesus. Logo, o meu ministério inteiro está em desobediência. Logo, eu corro o risco do meu ministério inteiro não ir para o céu. Se o meu ministério inteiro, minha equipe toda, seja lá o que eu faço na igreja, mas se esse ministério inteiro, se ele não estiver alinhado com a grande comissão, se ele não estiver fazendo discípulos, ele pode estar fazendo qualquer coisa, irmão, pode ser bonito, mas se não está alinhado com o que Jesus mandou fazer, é desobediência. Orar é bonito, cantar é lindo, tocar maravilhoso, dançar é uma bênção. Qualquer coisa que a gente faz na igreja, com vistas à edificação do corpo de Cristo, é lindo, é maravilhoso, mas se não estiver alinhado com a grande comissão, se esse ministério, por mais bonito, por mais legal, por mais bacana, por mais organizado que seja, se na essência desse ministério não estiver incluído o cumprimento da grande comissão, meu irmão, eu preciso dizer, você que é líder desse ministério está em pecado e está conduzindo pessoas da igreja a estarem também em pecado. Porque se elas estão deixando de evangelizar para ir para um ensaio, para ir para uma reunião, para fazer isso, fazer aquilo outro, porque você enche a agenda dela de coisas,
E não está sobrando tempo para ela ter relacionamento significativo com os vizinhos, com os amigos, não está tendo tempo para passear, não está tendo tempo para ir para o shopping, para levar alguém com ela, e enquanto está tomando um sorvete, está falando de Jesus, enquanto está assistindo um filme A Forja, está falando de Jesus. Se não está sobrando tempo para as pessoas ter relacionamentos significativos, porque nós estamos entulhando elas com atividades ministeriais, nós estamos em pecado. O ministério é bonitinho, é legal, faz um monte de coisa, recebeu um troféu de não sei o quê, recebeu honra ao mérito de não sei o quê, recebeu um elogio não sei aonde, mas se o seu ministério, seja lá o que for que ele faça na igreja, se nele não tiver incluída a grande comissão, se esse ministério que você desenvolve, além de fazer o que faz, não faz também discípulos, está desalinhado com a grande comissão. Se está desalinhado com a grande comissão, esse ministério inteirinho está em desobediência. Se está em desobediência, está em pecado. Se está em pecado, tem que se consertar com Deus. É forte. Eu sabia que essa aula de hoje não ia ser legal. Eu sabia que essa aula de hoje não ia ser muito alegre, muito animada. Eu estava aqui orando e pedindo a Deus para me dar força, para eu não mudar o discurso. Porque é muito forte isso, irmãos. Porque nós podemos estar, as nossas igrejas inteiras, gastando tempo com um monte de coisa, menos com aquilo que Jesus mandou, de fato, a gente fazer. Evangelismo, na igreja em células, não é por meio de eventos, não é por meio de ajuntamentos, não é por meio de programações. Evangelismo, numa igreja em células, acontece por meio dos relacionamentos. E como é que a gente move as pessoas a usar seus relacionamentos de forma intencional para ganhar elas para Jesus? É ajudando elas a responder o porquê evangelizar. Não é entulhando ela de coisas e dizendo, é assim que você vai evangelizar, é com isso aqui que você vai evangelizar, é aqui que você vai evangelizar, porque é isso que a gente faz com os nossos irmãos. A gente começa a dizer para eles aonde eles vão evangelizar, na Cracolândia, na praça, na feira, na rua, não sei aonde. A gente diz para os nossos irmãos como é que eles vão evangelizar. É com folheto, é com a garrafinha de água, é com um pacote de pipoca. Mas a gente não está ajudando os nossos irmãos a responderem por que eles vão evangelizar. E os nossos irmãos em Cristo só vão, de fato, sair da bolha, sair do casulo, sair da caixinha e começar a falar de Jesus quando eles entenderem que por quê? Por que eu vou evangelizar? Eu vou evangelizar por gratidão. Eu vou evangelizar por obediência. E eu vou evangelizar por misericórdia. Com esses 3 porquês, eu quero encerrar a nossa reunião de hoje. Eu quero inspirar você. Eu quero motivar você a ser um evangelista de primeiríssima qualidade. A ser um evangelista poderoso, cheio de autoridade espiritual, que vai fazendo discípulos enquanto caminha, vai fazendo discípulos enquanto ora, faz discípulos enquanto canta, faz discípulos enquanto toca, faz discípulos enquanto visita, faz discípulos enquanto prega, faz discípulos enquanto faz qualquer coisa, faz discípulos enquanto está na fila do banco, enquanto está fazendo compra, faz discípulos enquanto está trabalhando, faz discípulos indo para a escola, faz discípulos indo para a delegacia, faz discípulos indo para o fórum, faz discípulos indo para o cinema, faz discípulos o tempo todo. Não espere para amanhã. Não espere a igreja organizar um evento de evangelismo. E não espere um grande evangelista chegar na sua igreja. A sua igreja já tem o maior evangelista que ela precisava ter. É você. Você é o maior evangelista que a sua igreja precisava ter. Você já está lá. Comece a evangelizar hoje mesmo. E além de começar a evangelizar, comece a mobilizar outras pessoas. Mobilize a sua célula. Mobilize a sua célula para uma noite de evangelismo. Mobilize a sua célula para sair na rua onde ela se reúne, para falar de Jesus para os vizinhos. Mobilize a sua célula na campanha Eu Mais Um. Faça, irmãos, não espere a igreja fazer Eu Mais Um. Faça isso na sua célula, uma vez por mês. Faça isso na sua célula, um movimento de evangelismo entre os vizinhos, entre os amigos. Faça isso na sua célula e você vai ver uma grande transformação acontecer. E você vai ver multiplicações e multiplicações começarem a acontecer sem a intervenção de fatores externos, apenas você cumprindo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um eu creio, eu recebo? Amém.
Tenho, Amém, glória a recebo. Deus, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. E agora, Glória meus a irmãos, Deus. essa aí para botar em prática, né? Agora tá aí, o campo missionário tá aí, bem na frente da sua casa. Quando você sair da sua casa agora, em frente à sua casa tem um campo missionário, seu vizinho. Né? Quando você sair do seu apartamento, em frente ao seu apartamento tem um campo missionário. Essa porta aí de frente aí, ó. Né? Aonde você estiver, não importa onde você está agora. Se você levantar e abrir a porta, tem um campo missionário. Alguns aqui, o campo missionário está dentro da própria casa, porque ainda tem parentes que não entregaram a vida para Jesus. Tenha misericórdia dessa pessoa, meu irmão. Se ela morrer hoje, ou se Jesus voltar, ela vai para o inferno. É uma realidade, a gente não pode fugir disso. Então, todos nós temos um campo missionário bem perto da gente. Não precisa ir para o sertão. Você não precisa vir para o sertão. Pode vir, vai ser uma bênção ter você aqui. Mas a grande verdade é que o seu campo missionário, o principal, o maior, está aí bem perto de você. Gratidão, obediência e misericórdia. Os 3 porquês é evangelizar. Então, para de perguntar agora como que eu vou evangelizar. Para de perguntar aonde eu vou evangelizar. Agora você vai perguntar por que eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar por gratidão. Eu vou evangelizar porque eu sou um discípulo obediente. Eu vou evangelizar porque eu tenho misericórdia daqueles que ainda não encontraram com Jesus. E que assim, todos nós nos tornemos evangelistas de mão cheia. Semana que vem eu vou lançar um projeto e vou compartilhar com vocês. O nome do projeto é Átomos. Átomos, né? Até todo mundo saber. A irmã Rayane veio aqui no Sertão, mês passado, fez um trabalho com as crianças, e ela colocou uma musiquinha que dizia assim, até todo mundo saber, até todo mundo saber. E enquanto ela e as crianças estavam dançando lá e pulando essa musiquinha, o Espírito Santo virou uma chave aqui dentro de mim. É um projeto, não é só uma música, não. Isso é um projeto que eu estou te entregando. Isso é uma ferramenta, uma estratégia que eu estou entregando para você. E naquele dia mesmo de madrugada, eu vim para o notebook e comecei a escrever. Né? E aí vai nascer, muito em breve aí, o projeto Átomos, até todo mundo saber. Né? E a gente vai mobilizar todas as nossas células para em todo tempo evangelizar, falar de Jesus, até todo mundo saber. Até que todo mundo à nossa volta saiba que Jesus existe, que ele é perdoador de pecados e que é ele que abre a porta do céu para nós. A gente não vai calar a boca enquanto todo mundo que estiver ao nosso redor não souber de Jesus. Essa é a ideia, essa é a estratégia, e as ferramentas que Deus vai nos dar são as mais variadas, e logo, logo eu vou estar compartilhando isso com você, para você colocar em prática aí onde você está também. Amém, meus irmãos? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Temos alguns minutinhos ainda. Fica à vontade aí, se você quiser falar alguma coisa, lançar alguma pergunta, fazer alguma observação. Quero dar oportunidade aí. Levanta a mãozinha, lá embaixo, né? Tem a mãozinha assim, ó. Levanta a mãozinha, eu vou saber que você levantou a mão. Se você quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, quiser chorar, quiser reclamar. Melissa. Pode ligar o microfone, Melissa, e falar pra gente aí. Hein, pastor? E é legal como uma aula vai complementando a outra, né? A gente estava falando nas outras reuniões sobre os ministérios, eles não mandarem na igreja, né? Que a célula, no caso, é a vida da igreja. E muitas das vezes Isso. é o que acontece, né? Foi o que você falou. O ministério, ele acaba sobrecarregando tanto a gente que a gente não tem tempo para as outras coisas da igreja. E o maior paradigma, eu acho que eu até escrevi isso na avaliação, tipo assim, o que seria mais difícil? É literalmente a gente descentralizar do ministério, porque a gente está tão enraizado e tão acostumado com isso, achando que, tipo assim, não, mas se eu não fizer com a dança, com o teatro, com o louvor, não vai funcionar, porque a vida toda foi assim, que às vezes faltam coragem, literalmente, né? Tipo assim, tá, e se a gente não fizer? E se a gente deixar aqui de lado? Será que não acontece mesmo? Falta muitas das vezes coragem e até mesmo esse voto, tipo assim, não, eu vou me lançar sim nisso aqui e abrir mão, porque os outros todos foram muito mais fáceis. Foi muito mais fácil não ter o ministério de recepção, não ter o ministério da cantina, não ter isso, tudo foi muito mais fácil. Aí agora, quando mexe ali na parte da arte ali da igreja, que a gente subentende, não, a igreja funciona por conta disso, por causa do louvor, por causa da dança, por causa do teatro, aí a gente já dá um passo para trás e fala assim, não, calma, não é bem assim. Então, muitas das vezes faltam coragem. E é engraçado como uma aula ela vai complementando a outra, né?
Porque desde Verdade. o início, a fala foi, vai abrindo mão, vai abrindo mão. Aí hoje, você precisa abrir mão. Porque não vai funcionar, senão você não vai crescer. E às vezes a gente não sabe porque não cresce, e é justamente por isso, né? Que as coisas elas estão em ordem invertidas no meio da gente. Sim. É verdade. João Batista, levantou a mão, irmão. Pode ligar o microfone aí e falar, por favor. Liga seu microfonezinho aí embaixo. Isso. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, Essa meu querido. Estou aqui em Mossoró, aqui, Rio Grande do Norte. Eita, glória! Potiguar Amém. abençoado. Eu sei que ele é real, né? É o fim para quem não tem Jesus, né? Mas hoje, a questão de inferno hoje é uma coisa que impacta, né? Ou às vezes, aqui no evangelismo, né? Aqui, ou as pessoas ficam assim, meio com a cara fechada, né? Mas eu sei que tem que realmente falar mesmo, né? Mas questão do evangelismo, como assim você tem aí na sua prática, né? Exercido aí para não ser tão impactante, mas você, como dizer assim, você conseguir a pessoa, né? Você não espantar, né? Mas você Entendi perfeitamente sua pergunta, meu irmão. E, na verdade, assim, quando eu trouxe à tona a realidade do inferno aqui, não é para o não crente, é para a gente, tá? Essa realidade do inferno é para a gente entender os riscos que nós corremos por estarmos em desobediência a uma ordem de Jesus. Eu costumo dizer não, a realidade a palavra evangelho, ela significa boas novas. Boas novas, certo? A palavra evangelho, no original lá, significa boas novas. Então, significa que se eu vou evangelizar, eu parto do pressuposto que eu estou indo levar uma boa notícia e não uma má notícia. Então, talvez, respondendo a pergunta do irmão, e que sirva para outros aqui também, como referência, a melhor estratégia evangelística não é aquela que você fala do inferno, é aquela que você apresenta o céu. Então, se eu quero convencer alguém a comprar um produto, por exemplo, uma geladeira, eu quero convencer você que você tem que comprar a geladeira que eu estou vendendo. Se eu disser para você que ela gasta mais energia do que a antiga que você tem, você nunca vai comprar. Então, o que eu tenho que dizer para você comprar essa geladeira nova? Que ela tem mais espaço que a sua geladeira atual, que ela é mais moderna, que ela conserva mais alimentos, que você nunca mais vai perder o seu pãozinho de queijo, né? Então, eu tô falando a mesma coisa, mas eu estou usando o lado positivo da notícia. E aí eu te convenço a comprar a geladeira, apresentando os aspectos positivos desse produto. Infelizmente, meu irmão, por muito tempo a igreja tentou ganhar pessoas para Jesus, causando medo nelas. E o resultado é o que a gente tem hoje, uma resistência enorme ao evangelismo. E já vem lá o crentão falar que eu vou para o inferno. A gente passa muito isso aqui no sertão. Lá vem um bonzão lá falando que quem vai para o céu e eu vou para o inferno. E evangelismo não é sobre quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Evangelho é boas novas de salvação. Se você entregar a sua vida para Jesus agora mesmo aqui e confessar os seus pecados, você sabia que Jesus pode perdoar os seus pecados e com isso você tem garantia de entrada no céu? Isso é boa nova, isso é boa notícia, né? É claro que no discipulado, aí aqui é a grande chave. No discipulado, por isso a necessidade de manter um relacionamento com aquele que você evangelizou, porque aí no discipulado, quando você ganha a confiança dessa pessoa, você pode agora abrir assuntos mais profundos, como, por exemplo, condenação eterna. Aí sim, meu irmão. Mas no evangelismo, não é a oportunidade para falar do inferno. O evangelismo é a oportunidade para falar do céu, boas novas de salvação. E aí, a partir do relacionamento intencional com essa pessoa, por meio do discipulado, você mostra para ela que ela ganhou um grande presente, mas se ela não cuidar, ela pode perder. Como é que você perde? Aí você entra no assunto condenação eterna. Então, só para clarear um pouco mais, nós não evangelizamos aqui botando medo nas pessoas, dizendo que elas vão para o inferno se elas não aceitarem Jesus. Nós já entendemos que isso não funciona. Primeiro, porque é uma grande mentira. Nós já sabemos disso. Não é assim que funciona. Né? Evangelismo não é isso. Não se ganha pessoas por medo. Né? Todas as pessoas que foram ganhas por medo, elas saíram da igreja depois.
ou se afastaram, ou tiveram traumas e estão sendo curadas. Essa é a realidade. Então, nós não ganhamos pessoas por meio da notícia do inferno, nós ganhamos pessoas por meio das boas novas de salvação. Consegui te Obrigado. responder? Obrigado. Joia. A Alexandra está com a mão levantada, é isso? Levantei. Não, eu levantei. Boa tarde a todos, a paz. Boa. A gente falando em questão de ir abrindo mão das coisas, como fazer o evangelismo, o Senhor, ele sempre vai criando a oportunidade para a gente poder falar dele. Num Verdade. simples mover na nossa vida, que ele nos promove e a gente pode contar isso para a pessoa, né? Como aconteceu comigo essa semana, que Deus moveu em uma hora um evento e eu fui lá contar para a menina, falei assim, olha como é que Deus faz as coisas, menina, Deus é muito bom, ele fez isso e isso, e ela chegou a chorar. Ela é mesmo, né? Como Deus faz. Isso aí é uma oportunidade que a gente ganha para falar do amor dele, para falar como ele tem trabalhado na nossa vida e eles terem a curiosidade de falar assim, nossa, é esse Deus que eu quero, esse Deus que faz. Então ele vai promovendo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho oportunidade. Deus move a oportunidade para a gente poder falar do amor dele. Isso. E nesse novo paradigma que nós entendemos que o evangelismo, nos dias atuais, vive um novo paradigma, então o paradigma antigo precisa ser vencido, rompido, né? Nesse novo paradigma, nós entendemos que evangelizar é primeiro ganhar a pessoa para mim. No modelo antigo, a gente queria logo ganhar a pessoa para Jesus. Então, a pessoa não tinha nem confiança na gente, não tinha conhecimento de nada, a gente já quer levar a pessoa para o céu já, né? O que a gente foi entendendo? Não, peraí, tem um passo a passo, tem um caminho mais saudável e seguro. Primeiro, ganha a pessoa para você. Ganha a confiança dela primeiro, né? Ganha o coração dessa pessoa primeiro. Depois que o coração dessa pessoa está em sua mão, aí pronto, o caminho está aberto. Aí você ganha ela para sua célula. E aí você e sua célula é que vão ganhar essa pessoa para Jesus. Nós já entendemos, dentro do entendimento mais moderno de evangelismo e discipulado, que ninguém é ganho para Jesus sozinho. Deus usa uma pessoa, mas depois eles usam um grupo de relacionamentos para confirmar a decisão dessa pessoa. Então, como é que nós trabalhamos no modelo celular? Eu ganho a pessoa para mim, depois eu ganho ela para minha célula. Depois eu e minha célula ganhamos essa pessoa para Jesus. Depois que a gente ganhar essa pessoa para Jesus, a gente trabalha para ganhar ela para as atividades da nossa igreja. Mas a gente, antigamente, queria a primeira coisa levar a pessoa para a igreja. E hoje a gente sabe que isso não funciona, porque as pessoas estão com resistência à igreja, né? Por vários motivos. Então, qual é a estratégia mais inteligente que nós usamos nos dias atuais? Ganhe a pessoa para você. Primeiro, ganhe a confiança, ganhe o coração dela. Deixa a pessoa colocar a chave do coração dela na sua mão. Depois que você ganhar a confiança dessa pessoa, apresenta ela para o seu grupo de amigos, para a sua célula. E aí você e seu grupo de amigos vão trabalhar juntos para ganhar essa pessoa para Jesus. Ganhou ela para Jesus, agora vocês vão trabalhar para ganhar ela para a igreja, né? Então, inverte a rota e você perceberá que será muito mais prático, muito mais fácil, inclusive, de fato, alcançar o coração das pessoas. Há uma grande resistência hoje, quando um crente chega perto, a pessoa já pensa, está querendo me levar para a igreja dele, né? Está querendo me levar para a igreja dele. Aí você quebra essa resistência quando você deixa para falar de igreja lá na última instância, né? Primeiro você ganha o coração dessa pessoa para você, conquista a confiança dela, atende uma necessidade dela, responde uma demanda que ela tem, faça um ato de bondade, né? Mostre-se amigo, presente na vida dessa pessoa, insista com ela em ajudá-la no momento de dificuldade. Depois que você ganhou ela para você, irmão, aí fica fácil você ganhar ela para sua célula, e depois você e sua célula certamente terão muito mais facilidade em conduzir essa pessoa até Jesus, para, numa instância maior, vocês conduzirem essa pessoa a quebrarem a resistência que ela tem com a igreja, e finalmente ela vai participar do corpo de Cristo junto com vocês. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido positivo, espero que tenha sido importante. Alguém acabou de levantar a mão, é isso? Anderson, levantou a mão aí para valer ou foi por engano, Anderson?
Se foi para valer, já liga o microfone e já vai falando. Deve ter sido engano, né? Às vezes acontece. Às vezes eu vou apertar a carinha aqui, aí, em vez de apertar a carinha, eu aperto a mãozinha. Celina, Oi, queria fazer uma pergunta. faça, meu irmão. O senhor comentou aí, durante a aula, que Jesus ele dedicou aí mais de 70% do seu tempo aos discípulos. Ok? Discípulos e pessoas mais próximas, né? Exatamente. E aí o senhor Isso. comentou que o senhor procura fazer 2 discipulados por ano. Como seria esse discipulado? Você está falando do discipulado escola de líder, discipulado intencional? Eu perdi a parte que eu falei que eu faço 2 discipulados por ano. Logo quando o senhor estava falando lá que Jesus ele gastou 70% do tempo dele com os discípulos, Uhum. e aí o senhor pegou, mas o senhor falou que o senhor procura fazer 2 discipulados ou discipular 2 pessoas por ano. Ah, sim, sim. Na verdade, não sou eu que procuro. Eu puxei a aula passada, não sei se você estava. Não, mas semana na aula passada eu não estava, não. Ah, então. É que na aula passada nós apresentamos 2 estatísticas, né? Uma pessoa que todos os dias aluga um estádio com 10 mil pessoas para evangelizar, para pregar o evangelho. Essa pessoa, depois de 16 anos, ela terá um número X, né? Alguns milhões de ouvintes, ok? Aí, por outro lado, nós fomos usar a matemática para calcular quanto que uma pessoa, fazendo 2 discípulos por ano, teria ao final dos mesmos 16 anos. E aí nós concluímos matematicamente que essa pessoa que faz 2 discípulos por ano, de forma multiplicadora, no final dos mesmos 16 anos, essa pessoa vai ter formado 4 bilhões de discípulos, ao invés das milhões de pessoas que o camarada do estádio conseguiu evangelizar. Então, é uma estatística, é uma metáfora, que na verdade é uma metáfora baseada em fatos reais, entendeu? Entendi. Se nós evangelizarmos, e não apenas evangelizarmos, mas nós investirmos em discipulado, 2 pessoas por ano, formar 2 discípulos por ano, no ano seguinte nós teremos 4, aí 8, 16, 32, aí multiplicando por cada semestre, se são 2 pessoas por ano, é 1 a cada semestre, ok? Então, trabalhando para que esses discípulos repliquem o mesmo princípio de fazer discípulos, no final dos 16 anos, esse movimento discipulador terá formado 4 bilhões de discípulos. Ok? Compreendido? Sim, sim. Beleza, meus irmãos? Então, obrigado mais uma vez aí pelo tempo dedicado. Logo, logo vocês vão receber lá esse material em PDF. Daqui a pouco também vocês vão ter lá no grupo a lista de presença para vocês preencherem. E durante a semana, vocês vão receber também os exercícios de fixação dessa sessão para você fazer e ter uma forma de aprimorar ainda mais aí os seus conhecimentos. Queria pedir à turma que está aí com a câmera desligada, que ligasse a câmera rapidinho aí, por favor, para a gente tirar aquela foto bonita aí do final aí. Tem muita gente com a câmera desligada, né? Isso, vão ligando as câmerazinhas aí. Muito bem, muito bem. Ficou tudo muito mais bonito. Agora eu tenho uma sessão de mentoria na minha frente aqui. Achei que eu estava falando com um monte de robozinho. Pronto. Faz a cara mais bonita que você tiver aí para a gente tirar um print, tá? 1, 2, 3. Aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Bom sábado. Amém. Deus abençoe. Por gratidão, por obediência, por misericórdia. Nessa semana Amém. nós vamos falar de Jesus para muitas pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua célula, Deus abençoe a igreja que você faz parte. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Amém.